né? Você falou alguma coisa sobre o programa do Estado de São Paulo de mérito, né? Era, inclusão por mérito. Inclusão por mérito. Aí nós vamos falar sobre meritocracia. O que você acha, sendo mulher, preta, negra, quando vê alguém com um discurso desse? Em meritocracia. Como se as condições fossem Iguais. todas maravilhosas, iguais. Todo mundo nasceu no mesmo berço, todo mundo comeu a mesma comida, todo mundo... E aí, só Olha, quem Maurício, tem merecimento é que vale. Só quem... Puta que pariu. a minha Desculpa reação o pode ser palavras. duas. Ou raiva ou desespero. Porque assim, depende de quem fala. Tem gente que fala isso, a maioria de quem fala isso que é playboy. Eu ia perguntar, ó, Playboy. tá na segunda. É, Então. Quando parte isso de quem tem... Não, então, não tem o que falar. Quando Não é tem playboy é que uma falar. coisa. E quando parte de alguém que não tem a consciência de classe? Então, daí, Que aí daí a isso reação também me é outra. desespera. Eu vou te contar, Maurício, de como foi, na época que tava na luta de cotas pela USP, lá em 2013, 2014, 2015. Não, foi por 2014, lá em 2015 principalmente, a gente tava nessa luta e a gente fazia muito debates no Emancipa com os alunos sobre isso, que era também para trazer ele pros atos, para irem na USP, protestar por cotas e tal. E aí, era sempre muito difícil, Maurício. Difícil falar desse tema com os alunos do Emancipa. Escola de quebrada, aluno pobre que não tinha dinheiro pra cursinho, queria passar na universidade. Primeira, assim, muitos cursinhos, primeira coisa que eu escutava. Ah, não, mas eu sou igual aos outros. Ah, não, mas eu não quero. Ah, não, mas foi pra entrar em cotas eu não vou. Ah, não. Aí, ó, menino de 15 anos falando isso, 16, a sala inteira me olhando assim, Senhora. falando isso. Ou então alguns ficavam meio com raiva, assim, falando... E olha que eu era do cursinho, falando assim... Mas você entrou por cotas, assim, com raiva, assim, sabe? Tipo, e nem tinha cotas na minha época que eu entrei, mas já meio na raiva, assim, sabe? E aí qual era o passo atrás que eu dava? Assim, eu colocava, olha, vamos voltar. Quantos aqui tiveram um pai que estudou na universidade? Tiveram uma mãe que estudou na universidade? Vamos falar da história do pai de vocês. Vocês foram, a sua mãe foi até que série? Geralmente a história era a mesma. Ah, ela foi até a terceira série, foi até a quinta série e parou porque ela tinha que trabalhar. Ah, parou porque ela tinha que trabalhar. Trabalhou aonde? Na casa de alguém. Ah, essa pessoa tem curso universitário? Por que ela não teve que parar pra trabalhar quando ela tinha 15 anos? Isso mesmo. Qual que é a diferença de classe entre o patrão da sua mãe e a sua mãe? Ou então, mas você acha que não existe racismo? O que já falaram do seu cabelo na sua escola? Então a gente tinha que partir da experiência familiar individual. Assim, então geralmente o método era esse, era voltar um passo atrás do debate de cotas. Falar da Buscar história... na própria essência da pessoa. buscar na história da pessoa. Qual que era a história... Por que a mãe dela não conseguiu estudar? Por que o patrão da mãe dela conseguiu? Eram raríssimos os que tinham pai com ensino superior. Assim, mas muito raro. Muito raro mesmo. É difícil Ou mesmo. alguns, os pais tinham começado, mas não tinham conseguido terminar. Assim. Então, a gente começava a partir daí. Ó. Então, de que mecanismos sociais, não individuais, o seu pai, a pessoa que veio, a sua mãe não conseguiu terminar? Por que isso não é justo? Por que tem que ter política pública para isso? Aí eu falava os exemplos das cotas dos brancos, né? Isso aí é só estudar história. Sim, Na lógico. própria escola a escola Luiz de Queiroz, que tem na USP, que é o curso de agronomia, já teve a chamada cota para os agricultores. Que na prática era cota para filhos de fazendeiro. Pra Teve filho de cota. fazendeiro, Teve com cota para certeza. filhos de fazendeiro. Oficial na lei. Já teve proibição de filho de escravizado entrar na escola. Porque ia trazer doença. Isso é uma política de cota para branco. Assim, é uma política de cota para ricos, na verdade. E aí a gente vai fazendo esse debate, Aí eu geralmente termino falando assim, olha, gente, vocês têm uma situação de desigualdade. Igual pensa uma balança. Uma balança tá bem tosco, né? Mas só pra Sim, tentar é verdade. dar a ideia da equidade. Pensa numa balança, assim. Uma tem 15 quilos e uma tem, sei lá, 15 quilos, outra tem 5. Tá? Como é que você faz pra gerar igualdade? Você bota 5 quilos em cada uma? Ou você dá mais pra um do que pra outro? Assim, tentando fazer de uma forma Minha mãe simplista. falava uma coisa que parece que Que é da equidade. incrível, mas a equidade, ela coloca... Uhum. Ela falava assim, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? É igual, né? É igual, só que a forma de você carregar é diferente. Exato. Você pode carregar 1 Exato. quilo de chumbo aqui e às vezes você precisa de quê? De um carrinho pra carregar 1 quilo de pena, porque pena você vai pegar Exato. muito mais. Eu acho que a ideia de que às vezes a mesma coisa também é diferente. É diferente. Sim. Por isso que igualdade e equidade, a gente luta muito por igualdade. Sim. Eu tenho brigado muito que a gente precisa reverter isso também. A gente precisa começar a lutar por equidade, Sim, exatamente. né? Porque nem sempre a igualdade te traz igualdade. Exato. Sobre uma situação desigual, trazer a mesma ideia, o mesmo estrutura sobre uma situação desigual, significa manter a desigualdade. Isso, mantém a desigualdade. E melhorar um pouquinho a vida de todo mundo. Sim. Assim, mas geralmente numa situação de desigualdade também tem uma ação de violência. Então, mesmo que você dê o mesmo para uma ação de desigualdade, a tendência é que o que você forneceu para o mais pobre vá para o mais rico.
por uma questão de situação de poder. Assim, numa política Verdade. universalista, Verdade. a tendência é ser violenta, assim, a tendência é atuar sobre uma situação violenta. E numa situação violenta, de desigualdade de poder, a concentração de poder e de dinheiro é a tendência normal de um espaço de concentração de poder. Porque significa diferença de capacidade de negociação. E de capacidade... Entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. Assim, pô, então, lógico. então que é isso. Mesmo se você der o mesmo para situações diferentes, a tendência é ainda aprofundar a desigualdade mesmo assim. Isso mesmo. Por Assim, isso que então, hoje assim. E acho que esse debate de equidade, a gente deveria estar colocando isso muito ativo agora. Ah, sim, A gente já total. passou dessa ideia de igualdade. A gente não tem mais ter uma sociedade igualitária. A gente tem que ter uma sociedade que seja com equidade. Com equidade. A gente tem